da Rádio Paraná Oficial e da TV Paraná Oficial e também as tias e os tios do Zap de plantão. Hoje, em clima de festa junina aí, a quadrilha fica por conta do PT, né? E vamos aí à luta, tentando aí desmontar essa quadrilha. Por isso que hoje nós trazemos aqui no nosso programa uma PM. Aqui do meu lado tá aí o meu parceiro de bancada, Inho Cláudio. Boa tarde a todos, boa tarde, como diz a Naná, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Estamos aí. E também nós temos aqui, então, o compadre da Costa, mais conhecido como Perdeu Piá. Seja bem-vindo, da Costa. Obrigado. Um abraço especial a todos os ouvintes, né? Vocês que nos acompanham, uma honra estar aqui. Vai ser legal a gente bater esse papo, primeira vez que eu venho no programa, então agradeço o convite. Obrigada. Então, já faz algum tempo já que a gente está tentando trazer você aqui, mas sua agenda é muito cheia, né? Meu Deus, correria. Então, eu sei, né? Então, vamos falar de você um pouquinho. O que fez você vir para a política? Você era um policial e você também tinha, parece que aí, você ia na rua, Da onde que veio esse nome, Perdeu Piá? Eu fui policial militar, né, durante 8 anos, aqui em Curitiba mesmo. Sou nascido e fui criado aqui nessa cidade, que eu amo tanto. E realizei um sonho, que era ingressar realmente na corporação, na polícia militar, né, como soldado da polícia. Trabalhei na cidade industrial, né, no SIC, que é o bairro mais populoso e também, acho que o bairro mais violento aí da capital. E sempre combatendo a criminalidade, né, sempre trabalhando nas ruas, na linha de frente, e prendendo traficante, trocando tiro com vagabundo. E surgiu essa ideia, né, de criar um canal, mostrar realmente o dia a dia de um policial militar. E daí veio o nome, né, Perdeu Piá, porque geralmente quando a gente entrava ali no ponto de tráfico e os bandidos ali corriam, fugiam da gente, a gente corria atrás falando, perdeu, Piá, perdeu, né, parou. Aí a galera gostou, né, um sotaque bem curitibano, bem paranaense, e o nome pegou, né. Aí criamos o canal explodiu assim a nível nacional, até fora mesmo do país, assim, temos, né, muitas pessoas que acompanham e gostavam de ver aquela abordagem, assim, que era uma abordagem leve, né, claro, de acordo com o cliente, a gente sempre fala, né, que a abordagem é de acordo com o gosto do cliente. O cliente sempre que perdia a abordagem. Se ele fosse respeitoso, a gente também era, né, agora se quisesse dar de louco, a gente sabia dar de louco também. E, enfim, a gente tratava o cidadão de bem com respeito e o vagabundo do jeito que ele merece ser tratado realmente. E as pessoas gostaram, né? Começaram a ver que o policial ali é um cidadão comum, que é uma pessoa que brinca, que dá risada, que tem suas dificuldades, que é uma pessoa, né, do povo realmente. E eu acho que esse foi o segredo, assim, do grande sucesso do canal, né? As pessoas começaram a ver, eu comecei a mostrar, né, que eu fazia aquelas prisões nas ruas, e dali, na outra semana, eu estava no mesmo local, no mesmo ponto de tráfico, prendendo de novo o cara que eu tinha prendido na semana passada. Então a população começou a ter uma noção de que a rua tá cheia de vagabundo, não porque a polícia não prende, mas porque alguém solta, né? A polícia faz o trabalho, mas alguém solta. Então realmente foi um trabalho bem legal, que aproximou bastante a população assim da corporação, dos policiais militares, mas infelizmente acabaram ficando com um pouco de dor de cotovelo aí, né? Alguns comandantes. E quando se falava em Polícia Militar do Paraná, sabiam quem que era o da Costa, quem que era o Perdeu Piá, mas os comandantes quem eram, ninguém sabia, e isso gerou uma dor de cotovelo, né? Os próprios oficiais me trouxeram essas informações e começaram a usar ali do militarismo para me perseguir, né? Enfim, para tentar me prejudicar de alguma forma, e eu acabei daí me desligando da polícia. Olha, só que hoje você não mais faz parte da corporação. Não. Eu mesmo, né, pedi para sair, pedi baixa, né? Foi um vídeo que gerou assim uma grande polêmica, né, que também repercutiu, acho que a nível nacional, principalmente aqui no estado do Paraná, né, obviamente. E as pessoas realmente viram, né, tiveram a noção ali, viram realmente que eu fui injustiçado e acabaram ficando do meu lado. E nesse momento as pessoas começaram realmente a me pedir isso, para eu vir para esse mundo político, né? Então já respondendo a outra pergunta, né? Como é que você veio parar na política?
Então as pessoas, os próprios policiais militares, né, quando eu saí da corporação ali, claro, eu contei a minha história, mas não fiquei preso somente, né, ao meu tema ali, né? Então eu falei, eu não fui o primeiro, não fui o único e também não serei o último a ser perseguido, infelizmente, dentro da instituição. Tem muitos outros, né, que passam pelo mesmo problema. São diversos os problemas internos dentro da polícia militar. E eu saí realmente expondo essas coisas, já que os policiais militares não podem devido ao militarismo. E eles se sentiram representados. A população também começou a entender o que acontecia, né, dentro dos batalhões, dentro dos quartéis. E realmente ficaram do nosso lado. Então, tanto os policiais militares, os bombeiros militares, policiais civis, guardas municipais, né, os agentes de segurança pública no geral e a população, né, acho que entendeu essa injustiça e viram ali a minha coragem de expor e pediram para eu vir para esse mundo político, né, para a gente tentar estar somando. Acho que agora tu usou a frase certa, porque antes você disse, eu vim parar na política. Tu não vai parar só na Câmara de Vereadores, né? Mas a pergunta sobre isso nós vamos gerar depois, Sim. né? Então, você é um representante, então, de toda dos policiais militares aí do Paraná. Eu vi aquele dia que eu estava lá, que foi dia 10, eu estava lá, você... foi o Olímpio, né, que fez uma homenagem lá. Eu não acompanhei de perto, porque eu estava lá nos bastidores, lá com o meu grupo das Tias do Zap. Né? Mas você se sente um representante dessa classe ali dentro da Câmara Municipal? Ah, com certeza, né? Como vereador da cidade de Curitiba, né, a gente consegue ajudar um pouquinho mais ali na questão da guarda municipal, né? Eu ia dizer. Agora a polícia militar é estadual, né? Então tá na esfera estadual, não tem muita coisa que a gente possa assim estar fazendo, mas claro, a gente sempre busca contato com os deputados estaduais, sempre leva as demandas, os deputados federais, inclusive aqui no âmbito municipal, né, eu protocolei um projeto de lei em fevereiro também que beneficia tanto os agentes de segurança pública, incluindo os policiais militares, quanto a população, né? Porque hoje, assim, o policial militar, ele pode, e o guarda municipal, o bombeiro também, ele pode pegar o ônibus de forma gratuita, né? Ele tem a isenção ali do valor disso, no transporte público, quando ele está fardado, né? Quando ele está ali caracterizado. Então a gente pediu para estender para mesmo nos momentos de folga, porque o policial militar, o guarda municipal, o bombeiro, eles são 24 horas por dia eles exercem a função, né? Sim. Então sabemos que temos um grande problema hoje, né, de segurança pública dentro do transporte coletivo. Muito. Então a gente acaba, né, com esse projeto de lei incentivando o policial, né, mesmo de folga, a estar usando o transporte de forma gratuita, entre aspas, ele vai estar ali, né, pagando, prestando os seus serviços. Então, às vezes, sei lá, um bombeiro, vamos dar um exemplo, alguém se machuca dentro do ônibus, ou uma pessoa tem uma convulsão, alguma coisa, passa mal, um bombeiro que está ali mesmo de folga, ele consegue dar um primeiro atendimento, né? O guarda municipal, policial militar, policial civil, também. Então, né, se ele presenciar ali uma cena ali de um assalto, de um roubo, ou de assédio às mulheres, né? Eu que já tem tive muito... uma experiência dessa. Outro dia eu estava no ônibus, eu não ando muito de ônibus, né? Eu estava sentado na ponta assim e tinha um homem aqui no meu ombro, sabe? E eu estava incomodada com aquilo, eu fazia assim, mas tinha outro homem aqui do lado, sabe? E daí eu vi que tinha um outro homem lá fazendo um sinal para mim, que provavelmente era um policial, né? E eu lembro que eu tinha comprado um spray de... Pimenta? Não, era um spray de fazer aquele curativo. Tá. Era vermelhinho assim, né? Aí eu peguei o spray e fiquei assim, falei, vou espirrar nesse homem, né? Que tá abusado demais. Aí o outro cara falou assim, tava chegando no terminal, ele falou... Ele fez assim pra mim. Daí, quando o ônibus parou pra eu descer, eu taquei o spray nele e saí correndo. Na hora que o cara ia correr atrás de mim, veio os caras pegaram ele. Entendi. E esse cara eu descobri que era da polícia. E tava sem farda, né? O policial, ele não deixa de ser policial. Jamais. Porque ele não está fardado. Se ele tivesse de o bombeiro também lá, não. Também não. Então, é mas justo é que se tenha uma lei para isso. Ele está fardado dentro do ônibus, que só o fato dele estarem fardado dentro do ônibus já ia coibir esse tipo de atitude. Sim, só que quando ele está fardado, aí também quem está ali com segundas intenções, ele vê e acaba não fazendo. Exato. Agora, a partir do momento que ele sabe que tem essa lei,
E daí que ele sabe que, pô, ele não sabe, na verdade, quem pode ser um policial, não é, ele acaba às vezes não arriscando, né? E há o risco também desse, porque o policial ficar andando de coletivo urbano fardado aí é um problema sério, também né, cara? Pode ser porque risco existe o risco. Sim, com existe certeza. o risco, porque mesmo não estando fardado, né, vocês enfrentavam, agora você não mais na corporação, mas existe o risco do marginal olhar e falar, um cara é policial, vamos dar um fim, porque... Sim, com certeza. Uma dúvida que eu tenho, uma coisa que eu não sei mesmo. Um policial fardado indo para casa, ele pode portar arma? Sim, o tempo todo. O porte do policial, né, militar, ele é federal, então em todo o território nacional ele pode andar armado e, inclusive, nos momentos de folga, o policial, geralmente, 99% dos casos, né, os policiais estão sempre armados, preparados e podem agir numa situação de flagrante delito, com certeza, e devem agir. E a guarda municipal também ou não? A guarda municipal, acho que também, hoje eles também continuam armados mesmo no horário de folga. A guarda municipal também. Uma ação, por exemplo, a ação de voz de prisão qualquer cidadão pode dar, né? Isso. Mas no caso, ele pode exercer a profissão dele mesmo não estando fardado, mesmo não estando no... Isso, a lei disse, né? A lei diz que qualquer um do povo pode e os agentes de segurança devem. Então eles têm dever. Se eles não agirem numa situação de flagrante delito, assim, eles estão incorrendo em crime, né? E o policial já tem isso na veia, já tem isso no sangue, né? A gente vê uma situação ali, o policial ele quer agir, ele tem essa sede de justiça, ele quer prender o criminoso, ele quer ajudar o cidadão de bem. Então, geralmente, o policial, quando presencia uma situação, ele interfere, né? Ele acaba agindo. Da Costa, você é um menino, é novo ainda, não, né? Tem 35 já, pô. Não, eu tenho um filho de 35, uma filha de 34. Pra gente é criança ainda. Nós que já estamos de cabelo branco aqui, já 35, já passou faz também. horas, irmão. Então. Você é casado, tem filhos, tem religião? Sou casado, vou na igreja evangélica, né? Faz tempo já. E tenho 3 filhos, na verdade, né? Um casal de gêmeos, que já estão com 13 anos, o Vitor e a Giovana. Eu tenho um enteado também, né, o Pedro, e tenho a caçula, que é a Isabela, né, tá com 3 anos, daqui a pouco já tá com 4 aninhos. Começou cedo, 13 anos, tu com 22 já tinha filhos. Com 22, exato. Com 22 tive já o casal de gêmeos. Experiência de pai Então, nessa sua vida, né, na polícia, você temia por sua vida pensando nos seus filhos? Eu acredito que seja uma realidade para todos os policiais que saem aí no combate, no fronte aí dessa violência toda aí. Como você sentia? E dá tempo de pensar na hora lá da ação, dá tempo de pensar que vai ou não vai, ou vai ou não vai. Na hora a gente nunca pensa, né? A gente sempre acaba indo, a gente acha que nunca vai acontecer com a gente, que a gente não vai morrer, que a gente sempre vai levar a melhor e que a gente vai sair sempre vitorioso aí dos confrontos armados. Mas a gente acaba, às vezes, né, vendo ali os amigos próximos, né? Pô, tirou escala com o cara um dia antes, no outro dia ele estava de serviço, foi baleado, veio a óbito. Então você começa realmente, quem tem família, né? Até quem não tem, né? Acho que ninguém sai para morrer, né? O policial não sai na rua nem para morrer, nem para matar, ele sai para ajudar realmente a população e combater a criminalidade, mas óbvio que a gente sabe dos riscos, é uma profissão muito perigosa, mas é um sacerdócio, né, que a gente fala. Realmente a pessoa que vem, ela tem que ser vocacionada. Porque quem vem pensando, é um concurso público, eu vou fazer porque, enfim, pela estabilidade de um concurso público, ou a pessoa não aguenta, sabe? Porque realmente a pressão é muito grande, seja dentro dos batalhões, seja na rua enfrentando a criminalidade, a pressão é muito grande, né? De toda a sociedade. Não tem plano de carreira para a polícia, tem? No papel tem, né? Não é algo que funciona muito bem, 100%. Né? Deveriam melhorar muito aí o plano de carreira da polícia, né? Para os oficiais ali tem, né? Até uma progressão assim de forma um pouco automática, né? Já a polícia, já no meio dos praças ali já é um pouquinho mais difícil. E a gente espera que o governo do estado uma hora corrija isso, que os policiais realmente tenham chance de crescer, né, dentro da corporação, até para ter salários mais dignos também, né? E eu acho que com o tempo as coisas tendem a melhorar. O que a gente nota também é a questão psicológica, né? Sim. O policial enfrenta um problema sério, enfrenta os marginais,
inventa uma parte da sociedade que é contra a polícia, né? E enfrenta aí, infelizmente, a nossa justiça, que também é contra o cidadão. Aí não é só contra o policial, que quando eles liberam, soltam um marginal, ele não está fazendo nada contra a polícia, mas sim contra o cidadão e a sociedade brasileira, né? Essa questão psicológica pega como realmente se demonstra aí. Até teve um caso há muito tempo atrás de um policial lá na Bahia, né? Que o cara foi para a praça lá dizendo que esse problema psicológico é ativo, é visível dentro da corporação. Com certeza, um problema muito grande que a gente tem, né? Até eu sempre falo que nesse país, né, no Brasil hoje, principalmente ainda onde temos um presidente de esquerda, aí está cada vez mais difícil você ser um cidadão de bem, você ser um agente de segurança pública, porque parece que benefício é só para vagabundo, é só para criminoso. Então realmente é bem difícil, né? E os policiais militares, eles sofrem essa pressão porque eles são ali a única barreira entre o bem e o mal, né? Então eles saem na rua todos os dias ali para enfrentar o pior que existe na sociedade, para enfrentar a bandidagem. E eles, por exemplo, a polícia militar atende, vamos falar um número aqui que não é real, mas, por exemplo, 10 mil ocorrências no dia. 9.999 dão certo, aí ninguém fala nada. Daí uma delas dá errada, a própria imprensa às vezes, né, escancara isso e trata o policial como um criminoso, enfim. E o policial, como eu disse, né, sofre essa pressão. Ele é um ser humano comum, daí sofre essa pressão da sociedade, sofre essa pressão da imprensa, dentro dos próprios batalhões, né, dos quartéis, e enfim, do judiciário. Ele começa a ver ali que ele prende o marginal, no outro dia o vagabundo tá na rua, ele prende de novo, daqui a pouco tá solto novamente. Aí você fica na mira do bandido. Isso, aí a cabeça do policial acaba, né? O cara vai... Realmente é algo que é desgastante, né? Então, por isso que eu falo, tem que ser alguém muito vocacionado para suportar toda essa pressão. Sim. A gente tem visto algumas audiências também onde o marginal passa a ser o mocinho da história. Sim. E o policial passa a ser o bandido. Exatamente. Isso ocorre seguidamente. É praxe acontecer. E como é que reage um policial numa situação dessa? O policial fica indignado, né? E não é para menos. Por isso que nós temos um índice muito grande de suicídio dentro das polícias militares, né? E aqui no Paraná não é diferente. Um índice de suicídio muito grande, de policiais afastados por problemas psicológicos, né? Então, é realmente isso que a gente está falando aqui. Não é brincadeira. E quem tem parente policial ou os próprios policiais confirmam o que eu estou falando. Não é mentira, não. Nossa, complicada essa situação, né? De você prender e soltar. Eu fico muito preocupada com a situação, porque, veja, se você prende 2 vezes o mesmo bandido, ele vai marcar a tua cara, né? E a tua esposa, né? Os teus filhos. Já conversaram com você sobre essa questão, cuidado, ou... a gente percebe que eles ficam com medo, assim, né? Minha mãe, né? Por exemplo, minha mãe, os 2 filhos dela, né, eram policiais, né? Eu e meu irmão. Então, nós 2 entramos no mesmo concurso, né? Trabalhamos no mesmo batalhão. Tá no sangue. Então ela ficava com medo, mas ela também acredita muito em Deus, então ela falava, não tem o que eu possa fazer. Então, eu entrego na mão de Deus e torço para vocês chegarem em casa todo dia. Entendo que vocês têm essa missão, né? Que Deus que colocou isso em vocês, então ela acabava confiando. Escute, vereador, durante essas suas experiências como policial, teve alguma vez que você foi ver uma ocorrência que você ficou emocionado, algum parto, alguma coisa legal que aconteceu, que seja assim bem várias coisas, né? Criança, assim, também já... Uma vez eu auxiliei num parto no meio da rua, é algo assim, né, que você pode contribuir e ver tudo aquilo. Claro que é meio chocante no começo, mas depois você se sente útil, né, em poder ajudar. Uma vez também resgatamos uma criança abandonada, que eu acho que foi uma usuária de droga, que acabou tendo a criança ali, né? Acho que era uma menininha. E daí largou na frente de um portão, e era um dia muito frio, assim, aqui na cidade de Curitiba, enrolou lá nos panos, até queimaram o cordão umbilical, acho que com um isqueiro, algo assim, sabe? E a gente conseguiu dar o suporte e levar essa criança lá pro Hospital do Trabalhador, e a criança depois foi adotada, acredito que hoje está bem. Teve uma situação também onde confundiram lá uma família com um usuário de droga e deram vários disparos de calibre 12 na direção do carro, né?
Daí tava a esposa no carro, o marido e o filho pequeno, tinha uns 6 anos na época, assim, que era a idade dos meus filhos. E esse homem estava morto ali, né? O tiro pegou no rosto, no peito, né? De calibre 12. A mulher acho que pegou um projétil assim que cortou o rosto dela. E essa criança também tomou um tiro, um disparo, um projétil pegou na cabeça e atravessou do outro lado, sabe? E a gente chegou no exato momento que tinha acontecido e prestamos ali o primeiro atendimento, né? O homem já estava morto, mas a mãe desesperada, meu filho. E eu peguei e vi aquela criança, né? Um menino. E ele estava tendo convulsão, sabe? Vomitava, assim, ali em mim, sangrando muito. E conseguimos ali, né, fazer o acionamento rápido do SEAT. O SEAT veio e acabou levando essa criança. E depois tive a notícia que ele sobreviveu, esse menino, inclusive ficou sem sequelas. Mas é uma coisa assim que mexe muito, né? Você tá vendo ali uma criança da idade do teu filho, no teu colo, e aquela pressão, e o pessoal gritando, os bandidos correram pra lá, você não sabe se você corre pegar os marginais, os bandidos, ou se você salva a criança, mas é óbvio que a vida é prioridade, né? Então a gente primeiro prestou atendimento a essa criança, e o vagabundo não é pego hoje, mas pegamos amanhã, a gente vai atrás e a gente acha. As sequelas físicas passaram, mas ele vai ficar, imagina um filho ver o pai... com certeza, fica um trauma, né? E a gente tem que tentar não absorver tudo isso, senão fazer fica uma maluco. pergunta assim, voltada mais um pouco para a área de religiosa. Você é evangélico, sim, certo? E a Bíblia diz o seguinte, pregar o amor, a paz e coisa. No Novo Testamento. No Velho, Deus mandava que... Como que lida com isso? Porque, na realidade, você não pode ter coração mole também, né? Sim. Se você for um molengão, não desculpe a franqueza, os caras te atropelam, te passam por cima. E, às vezes, a ação ela deve ser definitiva, ó. Tem que parar o cara. Com certeza, certo? né? Como que lida com isso? Como que você lidou com esse sentido de... Não, eu sou evangélico, deveria de preservar a vida, deveria de... perdão e cuidar. Não, isso é tranquilo. Na Bíblia tem várias passagens, né? Até inclusive, né, que falam que as autoridades são instituídas por Deus, né? Tem Êxodos 22:2 lá, né, que fala que o ladrão, não sei falar certinho, né? Mas que o ladrão que for pego e tal, e quem o feriu não será culpado pelo sangue. Então, realmente, eu acho que é uma missão que Deus me colocou, né? A gente sempre, claro, sempre antes de sair de casa, eu pedia para Deus me ajudar a não cometer nenhuma injustiça, né? Mas acredito que Deus é um Deus com certeza de amor, mas é um Deus de justiça também, né? É um Deus justo. Então não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. Então, numa situação ali de confronto armado, é óbvio que você vai ter que reagir, que você vai ter que se defender. E Deus, até às vezes eu brinco, né? Eu falo, eu faço o furo. Se vai decidir se vai morrer ou não, é Deus. Você sabe eu faço o furo só. Você sabe que num caso, eu morei no Mato Grosso do Sul, nós tínhamos um coronel, não vou citar o nome dele aqui, que ele era muito enérgico, era fronteira na época, que ele assumiu, ele sempre tinha... Era difícil, fronteira do Paraguai ali, uma questão daí. Um dia eu perguntei para ele, coronel, o negócio é o seguinte, comentários que o senhor mandou muita gente para o outro lado. Ele falou, eu nunca mandei ninguém para o outro lado. E eu puxava o gatilho. Quem levava era Deus. Quem levava era Deus. O homem lá pra baixo, né? É mais ou menos essa. Já teve situações lá de confronto lá no SIC que acho que deram 11 tiros no vagabundo lá e o cara viveu. Tá até hoje incomodando ainda. Compensação, teve outro que eu dei um só que morreu. Então é Deus que escolhe. É ele que decide. Eu tô me defendendo. Ele é Deus que escolhe. Eu me isento desse desse fato. Então, você já saiu da corporação, a gente já conhece a sua história na política, na polícia, né? Agora vamos falar da política, né? Vamos lá. Então, como está sendo para você? Você já conseguiu aprovar alguma coisa? Teve gente lá que está lá há anos não conseguiu aprovar nada até agora, e você já, menos de 5 meses, já conseguiu aprovar algo interessante. Sim, aprovamos um projeto. Um projeto interessante, né? Então, tem gente que demora 4 anos e não aprova nada, né? Sim. Então, como vereador, eu vejo que você mete a boca e não quer saber de nada, né? E você já se arrependeu de ter falado alguma coisa que lá dentro para alguém, ou alguma coisa aconteceu? Você já conseguiu
passar por essa experiência e falar, não devia ter falado isso, ou não devia ter Não, feito acho que não. Eu falo, na política não tá muito difícil para você se destacar, não. Basta você não ser frouxo, não ser bunda mole e falar a verdade que você já é diferente da maioria. Não ficar em Né? cima do muro. E não ficar em cima do é. muro e não ter rabo preso Perfeito. com ninguém, pô, você já tá em destaque. Porque, infelizmente, hoje no nosso cenário brasileiro, a maioria é assim, né? Então, eu, né, tenho os meus valores, os meus princípios, sou fiel a eles e não me arrependo de nada, né? Eu sempre tento trazer a verdade, buscar a verdade e combater as injustiças, né? Às vezes acaba acontecendo com a gente, fazer o quê? A gente tem que responder, se posicionar, mas também não dá para levar muito pro lado pessoal, né? A gente, como político, sempre tem que estar articulando, sempre conversando um com o outro, sozinho também você não consegue fazer nada. Mas a gente, né, meu primeiro mandato, né, então adquirindo experiência, aprendendo muito, então tem que ser humilde, pé no chão, mas também saber se impor, né, eu acho que é fundamental. E tamo lá e acredito que o trabalho, né, a gente tá dando o melhor da gente, como você falou, já com um projeto aprovado, mas também isso não quer dizer muito, porque infelizmente no Brasil as coisas são muito complicadas. Quem quer trabalhar faz. Quem quer trabalhar mais ou menos, na verdade. Hoje, por exemplo, assim, eu posso protocolar lá 1000 projetos de lei, eu já tenho mais de 20 protocolados. Mas quem decide o que vai ser pautado ou não, por exemplo, é o presidente da Câmara. Se ele não quiser pautar nenhum projeto meu, ele não pauta, senta em cima de tudo lá e pronto. Se o povo lá e pressionar o presidente da Câmara, olha que as tias do Zap fazem. É que, infelizmente, hoje a maioria do povo acho que não tem conhecimento político necessário. Não entendeu ainda. É por não isso entendeu. que eu criei o grupo das tias do Zap, porque eu quero que as pessoas se infiltrem mais dentro. Não no sentido... Quer saber o que está acontecendo na pessoas Câmara? Entendam um instruídas. Um pouquinho, sabe? Então o Tias do Zap está se destacando por causa disso, porque se você vai numa conversa com as tias e os tios do Zap, você vê que ali tem um pouquinho mais de conteúdo do que aquele que não costuma, que vê Globo, por exemplo. Com certeza. Né? Então a gente tem um pouquinho mais de conteúdo. Qual foi a treta mais cabeluda que você passou desde o começo que você entrou de janeiro para cá? Treta ali na política, olha, algumas. Acho que a última, assim, foi essa sobre os regimes de urgência ali, né, que estão acontecendo ali dentro da Câmara Municipal. Então, a Prefeitura manda uns projetos, todos os projetos deles, eles mandam em regime de urgência, não passam pelas comissões, não passam pelas comissões, ninguém tem tempo de avaliar os projetos, não tem tempo hábil. Eu vi que você pediu vista de um. Isso, teve um projeto que veio para a CCJ, estava seguindo os trâmites normais, eu pedi vista porque realmente era um projeto muito confuso, parecia uma salada de fruta, tinha duas coisas no mesmo projeto tratando, no meio. Tratando dois temas, tinha vários pontos positivos, mas tinha alguns negativos. Achamos por bem pedir vistas, né, para entender melhor o projeto realmente. E a gente tem, se não me engano, são apenas 5 dias, né, para estar analisando esse projeto. Mas hoje nós temos 3 tipos de políticos ali na Câmara, digamos assim. Tem o pessoal da esquerda, que eu não gosto da ideologia, a gente se trata ali, né, com um certo respeito, mas eu não gosto da ideologia de esquerda. Aí tem o pessoal da base, né, e o pessoal que acaba sendo mais independente. Então eu me encaixo nesses, né, entre os independentes. Né? Fui, acho que, um dos únicos aí que apoiou a Cristina Grêmio, né, no segundo turno, sem mesmo conversar com ela ou ela me pedir apoio. Realmente eu vi que as pessoas, né, o meu eleitorado é um eleitorado bem de direita e viram naquele momento que a Cristina era uma... Tu enxergou a Cristina como de direita. Isso, de mesmo direita. Mesmo do pouco tempo que ela estava fora... É que, na realidade, eu te pergunto assim, ó, você foi para a Cristina baseado no quê? Sim, entre as opções ali que eu vi, assim, parece que ela falava mais sobre as pautas de direita. O Pimentel, né, não tem nada contra a pessoa dele, inclusive acho que ele vem fazendo um bom trabalho, vem cumprindo várias promessas de campanha, mas ele era do grupo do Greca, vice do Greca, daí não tem como dizer que... o problema dele ali é só era, o Greca. Era uma mais centrão, né? Infelizmente. Ele vai pro cima do muro. Sim. Né? E a Cristina, acho que ela se destacou realmente, né, ali no pessoal da direita, né? E o meu próprio eleitorado, né, que é 100% de direita, acredito eu, que o pessoal falava pra mim, sabe? Falou, cara, você tem que apoiar a Cristina, você tem que apoiar a Cristina. Então eu falei, cara, eu acho que eu vou ficar
sei lá, vou ficar na minha, porque, né, isso é briga de União cachorro Brasil- grande. União Brasil não se posicionou. Não se posicionou, ele deixou, Então, deixou os eleitos, assim, os vereadores à vontade, Os sabe? vereadores sim, mas o que diz assim, o que diz respeito ao partido, não. O partido ele apoiou, ele estava com apoio, tanto é que na rua estava o Tito estava com... os presidentes acho que é o Francisquini, o Felipe, né? presidente estadual do partido é o Felipe Francisquini. E E ele ele não se manifestou, não. Mas ele ficou... estava na carreata, na última, se eu não me engano, eu vi ele lá. Mas isso não vem ao caso. Mas eu Assim, acho que isso que é legal, sabia? Você está lá num partido, eu acho que as pessoas que estão lá, elas têm que apoiar com quem eles se identificam. Sem dúvida. É legal essa liberdade. Eu gosto disso, mas tem partido que, nossa senhora, se apoiar outro, tá louco. É expulso. Não, né? o Partido União deixou a gente bem livre, assim, sabe? Para apoiar quem a gente quisesse. Mas daí ali hoje na Câmara Municipal, a maioria ali é da base, né? Então, eu percebo que o pessoal da base, eles estão mais interessados em defender os interesses da prefeitura. Porque vem um projeto em regime de urgência que ninguém teve tempo de analisar, aí às vezes eu pergunto para eles ali, por que você vai votar a favor desse projeto? Porque eu realmente não tive tempo de analisar. Eles, né, porque sabe, né, pediram para eu votar, tá, mas o que você entendeu do projeto? Não sabe nem explicar. Olha Mandaram votar, vai votar e acabou. Então acaba sendo esse tratoraço que chama, né? Eles não deixam a gente analisar, mandam em regime de urgência, faz a base assinar, porque precisa de 13 ou 14, acho que 13 assinaturas para tramitar em regime de urgência. E todo mundo, o pessoal da base só vai seguindo. Não, eu voto o regime de urgência, eu voto favorável, e a gente daí fica ali brigando, ali tentando, né? A Eu preciso esquerda não analisar. vota no regime de urgência, por causa que eles são oposição. Isso, a esquerda acabam fazendo um pouco mais de oposição, né? Eu que sou independente, eu analiso, né? Então deixa eu ver, o projeto é bom para a população? Para mim não interessa de onde veio, é o projeto bom, eu voto a favor. Vários projetos eu votei junto com a prefeitura, Vale Creche, acreditava ser um projeto muito bom, muito importante, então votei a favor. Agora, daí começam a fazer esse jogo, daí eu pedi vista, fazem todo mundo da base assinar para o projeto sair da minha mão para eu não ter tempo de analisar. Aí como é que eu vou votar a favor de um projeto que eu tô vendo que tem coisa estranha e só porque vão pedir para eu votar favorável, vou votar favorável? Não tenho rabo preso com ninguém. Se eu não pude analisar, eu vou, ou me abster, eu vou votar contra. Por falar nisso, tem um projeto aí da prefeitura, desculpa, Cláudia. Não, pode. Um projeto da prefeitura aí, né, que vai abrir novas vagas, né? Então, aqui a RIC falou assim, vereadores de Curitiba correm para criar 70 novos cargos. Mas não são só os vereadores de Curitiba, é a prefeitura inteira, né? As secretarias também estão criando novos cargos. Qual é a sua opinião sobre isso? Vai para segunda-feira agora, né? Vai ser tratado esse assunto na Câmara Municipal. Parece que sim, parece que vai ser votado lá na Câmara Municipal, né? Então eu acho que se não me engano, 49 cargos vieram nesse regime de urgência, né? Então E os cargos são para quê? Acho que são para as secretarias, né? Mas sim, tudo bem. Os da prefeitura concordo. Os da prefeitura. Os da prefeitura. Mas para qual 70 secretaria? na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal de Curitiba, eu não sei se são 70 mesmo, porque pelo que eu ouvi falar, é o cargo de um assessor, se eu não me engano, para cada... Eu vou estar estudando o projeto. No gabinete. Tem 7 no gabinete. Tem 7, vai para 9. Vai para 76 cargos, então. Você vai 9, são 38, eu acho que, se eu não me engano, você vai poder contratar mais um no gabinete com um salário um pouquinho melhor ou 2 com um salário daí abaixo. Eu vi isso acho daí. que é isso. Então, Sabe? você é a favor ou contra isso? Olha, eu acho que eu vou votar contra, porque realmente, devido como as coisas, eles vêm conduzindo as coisas, conforme eles vêm fazendo. Então é tudo regime de urgência, tudo não dão tempo de eu analisar. Então, já que eu não tenho tempo hábil para analisar, acredito que eu vou ser contra. Esse projeto da Câmara de Vereadores não é da Prefeitura, então, Naná? Não. Se você aumenta, quem pode aumentar cargo ou não dentro da Câmara de Vereadores é a própria Câmara. O projeto deve ter uma diferença. É que foi aberta essa janela para eles contratarem mais. A prefeitura também vai fazer isso na secretaria. Sem dúvida. Mas são dois projetos são diferentes. Dois projetos diferentes. Então. Não podem seguir os mesmos trâmites. Os trâmites são diferenciados. Até o aumento de vereadores e aumento de salário, aumento de funcionários dentro da Câmara é feito um projeto com
dentro da própria quem Câmara. Decide. Então, a minha pergunta é o seguinte sobre essa questão aí, sabe? Se você é contra ou a favor. Eu já levantei essa questão hoje no grupo. O que vocês acham disso? Aí surgiram 2 fatores. Primeiro, o dinheiro público, né? Vai ser pago com o quê? Com o nosso dinheiro. Ok, tá. Se a gente não... a gente não votar não contra isso, a esquerda com certeza vai colocar lá, né? Vai ocupar esse espaço. Por que não a direita possa ocupar esse espaço? Porque, querendo ou não, é um espaço do poder. É um poder público, né? E eu acho assim, existe, né, uma faca de 2 gumes. Ou se você vota não, se esse projeto passar, você não vai contratar? Você vai ser obrigado a contratar, porque você está lá. Está na legalidade ali, não está? Está legal, não é obrigado. Não é obrigado, mas se você contratar, você não é algo ilegal. Não é legal. Mas também não é Mas obrigado. uma observação sobre o dinheiro público, Margaret Thatcher, a dama de ferro, dizia o seguinte, que o dinheiro não é público. O dinheiro é do povo. Você utiliza para fins públicos, mas o dinheiro não é não é público, entendeu? Então, mas segue o... Só para falar. Então, eu sei que a gente sabe que é dinheiro público que vai sair do nosso bolso para poder aumentar os cargos nesses setores, né? Tanto na prefeitura, estou falando da prefeitura, e da Câmara Municipal. Eu entendo, também. a Câmara Municipal de Curitiba, ela tem uma estrutura reduzida, uma estrutura um pouco que menor. menos gasta no Brasil. Isso, é uma das que menos gasta no Brasil. Então, isso a gente realmente tem que elogiar, que a Câmara Municipal de Curitiba realmente ela é uma Câmara assim econômica, enxuta. Então, se eu não me engano, por exemplo, em Londrina, que é uma cidade aqui mesmo do Paraná, que tem menos habitantes, né, menor que Curitiba, se eu não me engano, um vereador lá ganha mais do que um vereador aqui em Curitiba. Acho que eles têm mais assessores, têm mais estrutura. Então, Curitiba está entre as capitais do Brasil com menor custo. Com menor custo, com mais enxuto, menos assessores. Então, é econômico. Você acha que com 7 assessores você consegue fazer bem o seu trabalho? Você precisa de mais assessores no seu gabinete? Olha, eu acho que hoje eu consigo, né? Eu sempre tento contratar os melhores profissionais, né? Então, dentro do meu gabinete ali não tem só porque é meu amigo ou só porque... Não, né? Eu realmente... Inclusive, fui, eu acho que um dos únicos vereadores que fiz um processo seletivo para um determinado cargo que eu queria realmente um advogado, uma pessoa bem especializada, um determinado termo. Então, eu tenho ali os melhores profissionais do meu lado realmente para estar entregando um serviço bom para a população. Eu sei que quanto maior o número de pessoas qualificadas do meu lado, talvez eu consiga fazer um trabalho um pouco maior. Mas acredito hoje, ao meu ver, que isso não seja prioridade, sabe? Te vira com o que tá lá. Eu consigo me virar com o que tem. Nós temos outras questões na cidade, como segurança pública, como transporte coletivo, como os moradores de rua, várias outras questões, saúde, filas, então, né, nos hospitais. Então, acredito que a gente tem que agora pôr na balança exatamente e ver o que é prioridade e o que não é. Na questão, o vereador tem uma das funções do vereador é a fiscalização. Isso. Né? Você acha que se você se especializar ou pegar alguém... Eu não sou a favor nem contra esse projeto, porque como eu posso julgar um negócio que eu não faço parte? Então, não faço julgamento, né, sobre o projeto ou não, quem deve definir a necessidade ou não. Eu sempre falo, a questão profissional é como se diz, né? Me diga com quem tu andas que eu te direi quem é. Se tu tem bons profissionais, a tendência de você ter um resultado melhor é visível, né? Mas o que eu digo é o seguinte, esse pessoal que entraria, essas 2 pessoas ou uma só, se eles melhorassem também, te ajudassem na questão de fiscalização, porque o que falta também hoje no poder público é fiscalizar. Mas só para vocês terem uma ideia, né, e entenderem como eu estou numa sinuca de bico ali dentro da Câmara Municipal. Eu, como vereador independente, eu tentei fazer algumas fiscalizações, inclusive uma delas na muralha digital. Porque vários guardas municipais, vários agentes de segurança pública, várias pessoas assim que conhecem esse sistema da guarda da muralha digital em Curitiba, me falaram, isso aí é uma farsa, isso aí não funciona bem assim, não é tudo que vendem aí na TV, não funciona. Vá lá visitar, vá lá conhecer a muralha. Só que assim, se você marcar horário, o dia que você chegar lá vai estar cheio de gente e vão te apresentar uma coisa. Então vá de surpresa. E eu fui de surpresa.
e barraram a minha entrada. Hoje, nós, vereadores, nós temos prerrogativas, né? A gente pode entrar, nós temos livre acesso em qualquer órgão municipal. Só que eu chego lá, mesmo tendo meu direito, eu chego lá, alguém fala não, eu tenho tudo isso gravado, obviamente, alguém fala não vai entrar, cruza o braço, fala que é só com hora marcada, e isso aconteceu. Eu falei, mas fiscalização com hora marcada não é fiscalização, é visita. Né? É visita. Então, né, não faz sentido. Aí o que eu fiz? Eu fiz um projeto de lei, né, para tentar coibir esse tipo de coisa. É para assim, dar uma multa para quem impeça ou dificulte o trabalho dos vereadores de fiscalização. Então, alguém não deixou eu fiscalizar, quem não deixou, exatamente, essa pessoa ela tem que receber uma multa, um valor. Porque o que a gente tem que se cuidar também é o seguinte, às vezes tu multa, quem paga a multa é o poder público, mas o poder público sou eu. Não, tem que ser para a pessoa que impediu, que dificultou. Exatamente. Aí... E acho que isso é algo muito importante, porque nós precisamos fiscalizar, né, até para conferir se o serviço público municipal está sendo entregue com qualidade para a população. Eu acho que a primeira função seria essa. Exatamente. Eu só queria garantir o direito de fiscalização de todos os vereadores, independente se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, se é de base, não interessa. E o direito tanto dos vereadores quanto dos eleitores, né? Aí eu pedi o regime de urgência, porque isso realmente é urgente. Importante. É urgente que os vereadores estejam nas ruas fiscalizando. Aí eu pedi para todo mundo assinar. Ninguém assinou. E quem que assinou? Quase porque ninguém, realidade... porque daí depois, olha só, daí chegou o pessoal ali da base mesmo e falou, da Costa, veio ordem de cima e não deixam nós assinar, não pode assinar. Teve um vereador da base, que não sei se porque estava meio desavisado ou se quis realmente vir junto e gostou do projeto, foi corajoso, assinou junto comigo. Depois falaram que ele tomou uma mijada porque ele assinou. Eu não tive as assinaturas necessárias, não tramitou em regime de urgência, foi pautado e não vai para frente. Mas a função é fiscalizar. Então, eu ia fazer uma pergunta sobre isso. Se eu vou te fazer uma pergunta, se a lei... Olha o que é a situação que você acaba enfrentando que não tem lógica. A lei diz o quê? Que o vereador tem a função fiscalizadora e não há necessidade... Tem livre acesso a qualquer... tem prerrogativa para isso. Agora eu te pergunto, será que não está na hora da gente exigir, chama a polícia, como você já foi policial, falou aqui, a prerrogativa está aqui, a lei deve ser cumprida. Sim. Qual a obrigação do policial? Fazer com que a lei seja cumprida. Se a lei diz que tu tem prioridade, por que eu tenho que criar? Por que eu tenho que criar uma lei... nova para punir o cara que está fazendo uma coisa que o problema é que hoje não adianta se chamar a polícia porque não tem uma punição, entendeu? Então vou chamar, vai ficar aquele bate-boca ali... Sim, mas não há punição. Não há punição, então a gente tem que punir. A obrigação... Mas a obrigação de fazer ele tem, porque isso está previsto em lei. Obrigação de fazer ele tem. E qual é a função dele? Se a prerrogativa diz que o vereador pode entrar, dá licença... Antes que o senhor seja punido por até porque ir contra a autoridade. Sim, mas só para o senhor entender, quando eu fui na muralha digital, quem barrou a minha entrada foi a própria guarda municipal. Então, entendeu? E eles liga para um, liga para comandante, liga para outro. Eu tenho tudo isso gravado e não deixaram entrar. Mas existe uma hierarquia. Exatamente, mas veio a ordem e veio lá de cima depois da guarda. A polícia militar superior à guarda. Não são superiores, né? São esferas diferentes. Né? Mas é o tal negócio. Né? Mas você entendeu que uma lei para punir seria excelente e o pessoal da base... Né, não assinou. Você acha que uma pressão popular sobre esse assunto ia ajudar a convencer os outros vereadores a pressão assinar? Popular sempre ajuda, né? Se tem uma coisa que político vagabundo tem medo, é de rede social, de manifestação, né, do povo, do cidadão de bem. Então, apesar da Constituição estar escrito lá no artigo 1º, parágrafo único, o poder emana do povo e através e não funciona, né? Então, isso que eu tô falando. Mas nós podemos fazer. Esse assunto, vamos fazer alguma coisa sobre esse assunto? Tem como ainda? Claro que ainda tem. O projeto está em trâmite lá, ainda, exatamente. Só não uma tem questão assinatura porque ninguém quer assinar. Mas a gente tem que mostrar qual é a nossa vontade. A gente quer, sim, que você vá lá fiscalizar. Eu te fazer uma pergunta. 15 mil... um pouquinho mais de 15 mil votos. Isso abre um precedente aí que é visível que nem eu te falei, tu não parou na política, tu veio para a política, né? Porque quem para.
né? E tu Sim. é visível que tu não vai Sim, parar ali. sim. Veja bem, tu vai... A tendência, tu tem pretensões futuras, tá? Para cargos aí um pouquinho superiores ao vereador. Sim, sim. O que eu sempre digo, tu te preparando, porque o que ocorre muito hoje também é que o cara sai, nunca fez nada, desculpa a franqueza, nunca foi nada, nunca fez nada, não sabe de nada e ele quer ser governador. Exatamente. Ou ele quer já ser deputado federal. Acontece Então, muito. então o que acontece? Você está entendendo hoje, tu está vendo as dificuldades que é você ser político, certo? muito difícil. E ser um vereador, ter um cargo público eletivo Sim. e onde tem um monte de gente. Tu tem pretensão para frente. Sim, Qual sim. seria a tua ideia hoje? 2026. Para 2026, claro, já estamos aí, né? Claro, a gente... 2026 é ontem, né? Quase. É óbvio que Amanhã, a quero dizer. gente quer crescer, né? Todo mundo que trabalha, seja onde for, numa empresa, Aham. né? Você sempre quer estar subindo e sempre ter um cargo mais importante, né? Mais responsabilidade Aham. para poder também fazer um serviço um pouco mais amplo. E confesso que ainda assim não pensei, sabe? Eu sei que ano que vem tem eleições, tem deputado estadual, federal e... Mas posso garantir que presidente eu não vou tentar. Nem governador, Acho que Nem governador senador também também não, senador. Vamos devagar. Mas eu acho que por enquanto assim, eu estou bem focado no meu mandato, né? Eu preciso representar o cidadão Entender, curitibano, né? Preciso, tô aprendendo. E quem vai dizer, né, se eu tô pronto ou não, acho que é o povo, né? Então, pô, se eu ficar agora pensando, eu sei que, né, já tá todo mundo correndo atrás, se articulando, já pensando nas eleições do ano que vem. Isso. Mas se eu não entregar um serviço agora para a população, não tem o que eu faça que não vão me eleger, não vou ganhar nem para síndico de prédio. Então eu realmente quero fazer um bom mandato e a hora que chegar lá nesse momento mais decisivo, se vai vir para estadual, para federal, porque A para que vai pretensão vir? existe. Daí a gente conversa com o partido, né, vê onde é o melhor lugar, onde eu me encaixo, onde eu mais tenho o perfil, onde eu mais posso estar contribuindo, né, com as minhas pautas, com as minhas bandeiras. E a população que vai decidir, falar por mim. Então, você sabe que eu tô aí dentro do movimento aí, um movimento que está atuante aí na Câmara Municipal, na Assembleia, vejo. né? E a gente estava conversando outro dia sobre essa questão do vereador de primeira viagem, de primeiro mandato, Sim. já querer se lançar, às vezes é um cargo de deputado estadual, mas ele está indo tão bem como vereador que para a gente seria uma perda. Sim. Porque, tipo, eu tenho falado com vários vereadores, eu vejo que alguns já estão fazendo campanha. Né? Mas com certeza. E daí eu fico preocupada porque quem que são? A gente não sabe nem quem são os suplentes, né? Será que vai ser bom pra gente? Porque, sinceramente, tá bonitinha a nossa Câmara Municipal. Tá legal, né? Tá Teve uma legal. renovação assim bem grande. Nossa, até era um foi medo enorme, né? 52%, né? Dos 38 são 20 novos. Mas Ficaram apenas desses que 18. entraram novos agora, parece que mais da metade ou quase todos querem Sim. saltar E era um lá receio da pro- população, né? O pessoal falou, nossa, e agora? Esse pessoal que veio da internet, muita gente nova, e no fim, assim, são os que mais estão movimentando ali a casa. E não dá tempo da gente ver o trabalho da pessoa direito e ela já quer pular um degrau. É uma faca de dois legumes também, né? Porque também você perder um potencial, quase que eu falo uma bobagem. um belo de um potencial, um cara que pode, porque, meu amigo, nas câmaras estaduais e federais, o que tem de gente, porque na realidade eu já tô de cabelo branco, né? Sim. E eu já sei que o meu tempo vai encurtando. Tá na hora de tirar um pouco para entrar gente nova, com ideias É bom, novas. né? com Dar uma É. oxigenada. oxigenar. O que acontece é como é que se diz? A transferência de poder, ou isso é necessário. A alternância de poder é necessário para que a democracia se estabeleça com maior rigidez. O que acontece é o seguinte, também segurar esses caras novos aí, ali na Câmara de Vereadores, às vezes tu vê, putz, o cara tem um potencial potencial, para né? ser deputado estadual. Vou segurar o cara ali só para... Que nem diz o outro, tudo tem seu tempo e sua hora, mas... Sim, né, Eu acho acho que que os primeiros, o que entraram primeiro agora, mandato tinha que aprender um pouco, tinha que ficar 4 anos, sim. na minha opinião. Eu sempre falo sobre isso, lembra que eu te falava sempre assim, por isso que eu te falei sobre a questão do executivo. Sim. Cara, será que não está na hora? Eu faço sempre essa pergunta. Quando você vai na urna, apesar da gente ter essas dúvidas aí do botãozinho lá e tal, né? A gente nunca tem certeza que aquele botão vai para o lado ou vai para um lado. Você aperta, né? Mas não tem a maior certeza do mundo. Sim. É uma dúvida que me assiste, né? E me dá o direito Sim. de duvidar, porque agora não pode mais duvidar de nada, né? Não pode. Mas eu te faço uma pergunta assim, ó. Hoje a necessidade também de analisar o currículo. Veja bem,
Hoje, as próximas eleições, ela vai para majoritário presidente, senador e governador do estado. Veja bem, cara, o cara vai lá se concorrer pela primeira vez, cara batendo, desculpe a franqueza que você vem também das redes sociais. Claro. Mas veja bem, tu era um policial. Aí às vezes o cara fazendo um monte de videozinho lá e ele virou salvador da pátria. A direita como um todo, apaixonada do coração. É esse o pessoal. Será que você... Eu te pergunto até para você na hora de apoiar. Será que o currículo não é mais interessante do que os vídeos? Eu acho que a população tem que ter essa responsabilidade, né, e esse cuidado na hora de escolher realmente os seus candidatos. Então, por exemplo, o trabalho que vocês fazem é um trabalho muito legal porque as pessoas vão tendo ali a oportunidade de conhecer as pessoas, né? Então, eu, por exemplo, vim das redes sociais. Então, claro, pode ter gente que fala, esse cara é um TikToker. Mas antes tu foi policial. Isso, mas tem que pesquisar. Mas o que ele fez antes, Exato. né? Pô, já trabalhei com várias coisas. Fui policial militar, dediquei minha vida para defender as pessoas. Já troquei tiro com marginal, já aprendi um monte de traficante, já ajudei um monte de gente, já salvei um monte de pessoas. Então, eu tenho essa vivência da rua, eu sei realmente o que dá para mexer, o que dá, o que não dá, o que poderia melhorar, né? A gente sempre teve em contato com as pessoas, então eu acho que a população que tem que realmente estar estudando e avaliando e decidindo, né? O que a gente é o primeiro mandato desse daqui, mas pô, ele tá se destacando bem, eu acho que ele tem potencial para ir para estadual federal. Então vai. E vamos analisar o currículo dele, porque o que eu falo é o seguinte, a questão do legislativo é diferente do executivo. Veja bem, eu sou franco para você. Eu apoiei o Eduardo Pimentel porque eu sou PL, eu não nego, sou Jair sou bolsonarista, somos bolsonaristas. E o que acontece? Por que eu apoiei ele? Tipo assim, eu analisei o currículo do cara também. Porque acontece o seguinte, eu vinha de um vice do PL de direita, que é o Paulo Martins, né, que tinha uma experiência política, certo? O Eduardo Pimentel foi vereador, foi vice-prefeito de um cara gostando ou não dele, que eu não gosto dele e não vou dizer para ele porque ele é como pessoa, mas foi competente na execução. Quem o o Greca. Tá? Então o que acontece? Mas ele foi competente. Então, cara, é por isso que eu faço a pergunta. Será que não está na hora da gente pegar o seguinte, o Da Costa tava nas redes sociais, mas espera aí, irmão. Fazer rede social desculpa a franqueza, não é tão difícil assim, mas espera aí, cara, o cara foi policial, o cara tem uma vida, o cara tem uma família, mas de repente o cara chega, irmão, desculpa a franqueza, faz um vídeo belíssimo, porque... Tem muito disso, né? Muito falastrão que a gente chama, né? Nas redes sociais lá aparece um leão, daí na hora de votar lá dentro da câmera, daí vira um gatinho. Exatamente. Salvador da pátria. Eu já vi muito disso. E acontece seguidamente. Sim, e eu mantenho a minha postura desde o início, né? E eu vejo que você é um cara assim meio simprão, que nem diz a minha com mãe, certeza. né? E que você sabe as dores de viver. Eu estudei escola pública, você também deve ter. A maior parte da a gente sabe da mesma linha de... Então a gente o que eu estudei foi em escola pública. A gente sabe onde é que dói. Você sabe um pouco mais na área da segurança pública, como policial. Você conhece a realidade da pobreza, do tráfico. Eu acho que isso é importante para um bom candidato conhecer essas dores. Não um sapatês lá, um piá de prédio que viveu a leite com pera a vida inteira, chega lá só porque tem like e tá lá. A gente quer ver serviço. Exatamente. O Brasil segue muito na questão do mas o cara agora estamos com agora nós estamos sem presidente, porque esse cara é uma farsa. É uma mentira, né? Esse cara é uma mentira. Mas o cara segue lá, esses dias, tem muitos vídeos aí do Nordeste. Eu sou Lula. Mas por que tu é Lula? Porque eu sou Lula. Mas o que o Lula fez de bom? Bom, eu não sei o que ele fez de bom, mas eu sou... Cara, será que não está na hora? O problema nosso é o seguinte, sempre foi, eu tenho um certo tempo de vida aí, a gente sempre falou, o problema brasileiro é cultural. Certo? Com certeza. Mas que a esquerda precisa que a população continue burra para poder continuar votando na esquerda. Mas é nós da direita que temos que mudar isso. Exatamente. Certo? Mas eu tenho esperança de que lá
lá pro Nordeste as coisas vão mudar. Diz que já tá mudando, diz que já tá meio dividido, diz que não é mais tudo isso. Não, é tudo de esquerda, não, que já tá bem meio a meio lá. Eu tenho duas perguntas para você, pra gente encerrar. Nós estamos na hora de encerrar já. Já? Foi rápido? Primeiro. Quando o papo tá bom, o vereador é bom, de conversa, mas vamos embora. É gostoso a nossa conversa. Por isso os 15 mil votos também, né? Então, veja, agora nós vamos ter essa eleição aí para governador. Você é do partido do União Brasil. Isso. Parece-me que o Sérgio Moro vai sair candidato a governador do Paraná. Sim. Tá? A sua opinião sobre a candidatura do Moro, tá? Eu falo isso porque eu, como ativista, a gente do grupo lá, a gente não quer o Moro. A gente quer o Paulo Martins. Sim, tá? sim. E você vai ser obrigado a apoiar o Moro porque você é do União Brasil? Eu acho que não, sabe? Você eu acho que eu gosto do União Brasil porque ele é um partido que deixa a gente bem livre, assim. Eu confesso que na última do Senado, tinha o Moro, né? Tava concorrendo também, o Paulo Martins. E eu confesso, eu votei mesmo no Paulo Martins, né? Eu estou no mesmo partido do Moro, mas, pô, eu falo a verdade, eu votei no Paulo Martins, gosto muito dele. Você não pode receber nenhuma represária por causa disso? Acho que não, eu tenho que a gente precisa entender, né, realmente o que vai acontecer. Então hoje eles estão dando vários nomes ali, né, é o Moro, e eu vejo que cada dia um tá liderando, né. Hoje o Moro ele tá liderando, até hoje o candidato do governador tá liderando, mas nem fala o nome do candidato, então tem vários. As pesquisas são livre, né, pode fazer do jeito que for. Enquanto tem aí. uma lei agora que saiu até para a questão é uma lei no TSE, não me lembro agora aí, que diz o seguinte: se as pesquisas não tiver comprovação, o cara corre o risco de ser multado ou ser preso. Mas se for pro lado da esquerda, não tem problema. Desculpa mas acho aí. Não, tranquilo. Mas eu acho que ainda é um pouquinho cedo, né, para falar. Acho que pode ser que mude o cenário. Hoje o cara quer, amanhã já não quer mais. E já tem muito acordo, tem muita coisa. Então, realmente, eu acho que o maior cuidado que a gente tem que tomar, né, nesse cenário aí pro Senado é que, assim, é uma visão que eu tenho, não sei se vocês têm a mesma. A esquerda, ela é menor, ela é minoria. Só que ela é mais organizada e mais barulhenta. Então, às vezes, a gente pega e vai sair Moro, vai sair não sei quem, vai sair um monte de gente lá, sei lá, né, pro governo do estado. E daí, às vezes, sai um de esquerda. No Senado, a mesma coisa, né? De sair um só de esquerda e eles não se dividem. E a direita acaba se dividindo, é o que acontece sempre, e acaba ficando de fora. E corremos um risco seríssimo. Hoje, outra coisa que eu coloco é o seguinte: nós somos reféns no Senado do Norte e Nordeste. Né? Já que não é proporcional, ou seja, tem 3 senadores, independente da proporcionalidade de população e o que o Estado representa para a federação. Nós estamos na mão dos estados do Norte e Nordeste. O que ocorre é o seguinte: se a região Sul não se der com Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que é de direita conservadora, não se der conta que entra todo mundo de direita, ou nós continuamos de refém lá em cima, e nós trabalhamos, então tem que trabalhar o Norte e Nordeste para entrar alguém, vai continuar a mesma coisa, você não acha? Tem que se organizar, a direita tem que se organizar. Porque infelizmente tem uma briga assim de ego que eu vejo, não, tapete vermelho. sou eu. E acaba complicando, quem perde é a gente que está aqui na ponta, né? Que daí realmente sente as dores, vê a economia desmoronando, a criminalidade crescendo. Enfim, imagine, daqui a pouco no Senado nós temos uma Gleice lá de novo. Eu falo sempre para elas o seguinte: a direita segue aquela história. Primeiro eu, certo? Mesmo eles não fazem isso. Eles se organizaram, eles vêm, tudo bem, eles vêm aí de 70, eles não fizeram o que eles não estão aí por acaso. Não dá para subestimar. Eu nasci em 64 e vivi esse momento todo. Nós fomos criados na ignorância política, da nossa idade. Por quê? Porque os pais chegavam e diziam o quê? Olha, política, religião e futebol não se discutem. E eles fizeram o quê? Eles foram trabalhando. Eles seguiram. Todo mundo fala sobre Karl Marx e porque Engels. Eu falo, gente, leiam o Anthony Gramsci. Esse cara é a diferença da questão comunista, né? Mas eu te pergunto aqui, ó. Tu acha que nós vamos nos dar bem em 2026? Nós vamos ter que trabalhar junto, porque existe o centro, tá? Que é o pessoal aí, que nem você disse. A União é centro. Vamos pôr moderados, certo? Vamos pôr moderados.
certo? No Paraná ele é centro-direita. Isso. Exatamente. Vamos por eles se colocam como aí tem o Podemos, aí tem o Republicanos, aí tem mais outros partidos que se colocam como moderados. Ou seja, não são bem de direita nem bem de esquerda. Opa, eu vou trocar a mão. Nem de esquerda nem de direita. Até isso a gente tem que ter cuidado, né? Sim. Apesar de não ter nada a ver esquerda e direita. Sim. Mas o que acontece é o seguinte, tu não acha que essa questão de eu sou moderado também, né? Não é ficar em cima do muro e como dizia aquela brincadeira do cara que está em cima do muro, o diabo de um lado e os... Né? Você acha que não está na hora também desses moderados chegar e dizer, não, eu sou de direita e nós vamos apoiar fulano de tal que é direita? Será que não está na hora também de evitar um pouco esses moderados? Porque o Brasil está polarizado. Sim, tá polarizado, né? Eu lembro que eu acho que em 2022, nas eleições ali, já falaram, né, que antes das eleições, né, vai surgir uma terceira via, e vai ter e Danilo Gentili, não sei quem vai sair candidato e tal. Mas daí quando chega na hora do vamos ver ali, realmente polariza, não tem como. Ou é um ou é outro. Eu acho que quem tentou fazer uma terceira via assim e chegou mais perto disso, mas também não deu certo. Eu acredito que foi o Pablo Marçal, que tentou ser ali um mais moderado. Claro que mais inclinado para a direita, mas também não foi. Então, realmente, hoje ainda a situação do país é essa, né? É bem polarizado. E o pessoal também, fica rotulando muito o outro, né? Você é extrema esquerda, você é extrema direita, como se fosse algo ruim. Então, eu, por exemplo, ser contra a corrupção, contra a droga, contra aborto e gostar de ver vagabundo se dando mal, ser contra a criminalidade é ser extrema direita, então eu sou extremamente de direita mesmo, entendeu? Perfeito. É isso aí. Agora só falta você dizer que é bolsonarista, daí nós vamos ficar, né, Você Naná? gosta de Bolsonaro? Pô, eu tenho foto com ele, conheci Aí, rapaz, ele. agora meu amigo. Pô, ele me atendeu dentro do gabinete do filho dele lá, foi uma conversa fantástica. Já ganhou 30% do nosso voto. Uma pessoa humilde, Ah, foi até no dia que ele virou réu, né? Eu falei, pô, o cara acho que vai desmarcar com a gente, que a gente tava em Brasília. Eu falei, pô, acho que ele vai desmarcar um dia ruim, né, pra ele, um dia pesado. Aí eu tava marcado pra 1h da tarde, ele entrou em contato um pouquinho antes, falou, não vou poder atender 1h da tarde, tem como ser às 4. Eu falei, opa, se ele adiou, acho que ele vai atender mesmo. E realmente atendeu, eu achei que ia entrar e ia estar aquele climão pesado, ele já entrou já fazendo brincadeira, e bem descontraído, bem característico de uma pessoa que realmente não deve, então... E segue os teus princípios. Com certeza. Só trabalham com ele quem tem competência pro cargo que vai assumir. Com certeza. É isso aí. A gente tem que encerrar aqui a nossa programação. Você pode chamar o Alexandre, por favor? Encerrar aqui, é uma pena, estava muito bom. Boa. Sim. Né? Então, qual é a mensagem que você gostaria de deixar para aqueles que votaram em você ou para aqueles que ainda vão votar? Depois dessa entrevista, acho que você vai ganhar mais voto. Qual é a mensagem que você gostaria de... Que continuem confiando em mim, acompanhando meu trabalho. Nunca precisa votar em mim no escuro, ou só porque me acha feio ou bonito. Que realmente faça isso com todos os políticos, né? Que vão realmente investigar a fundo, ver como a pessoa vota, ver se é uma pessoa coerente, ver se faz o que fala ou se prega uma coisa e faz outra. Então, acho que é isso que falta para a população e espero, né, que a gente tenha uma mudança significativa, que surjam também mais pessoas como vocês, que trazem essa informação, que dão oportunidade e que vão realmente conscientizando o povo. Porque a gente tem muito esse preconceito, né? Eu não gosto de política. Não, a política está em tudo. Quando você puxa a descarga, está no saneamento básico, quando você acende a luz. O que a gente não gosta é de político mentiroso e safado. Agora, da política a gente precisa. Então vamos saber, né, sempre escolher da melhor maneira os nossos candidatos. Quanto mais a gente se informa, né, melhor é pra gente, né? Sim. Então, quer dizer suas redes sociais? Claro, é Perdeu o Piá. Onde colocar lá Perdeu o Piá, seja no YouTube, no Instagram, no Facebook, vai me achar lá. @Perdeu o Piá, vai conseguir acompanhar meu trabalho e ficar por dentro aí de tudo que a gente tá fazendo. Não é perder o mané, né? Não, perdeu o Piá, perdeu o mané, não. Perdeu o Piá. Aqui é do Então, Paraná mesmo, curitibano. Não vejo a hora que aquela pessoa seja presa pra gente falar perdeu o piá pra ela. Exatamente. Meu Deus do céu, gente, é um sonho. é o sonho de todo mundo, né? Sonho. Então, você aqui teu canal do Perdeu o Piá, você não faz mais, você não é mais policial, mas você faz outras coisas Sim, lá. A gente às vezes, né, coloca ali alguns videozinhos, pode abandonar, tal. Não, a gente não abandona, o nosso público gosta de ver, a gente é muito voltado também para a área da segurança pública, a gente logo vai estar movimentando mais também ali o nosso canal, mas no Instagram a gente é bem ativo, no Facebook, o pessoal pode estar acompanhando. Suas considerações? Eu quero agradecer aí o bate-papo aí com da Costa, nosso vereador aí.
Parabéns pelo teu trabalho, que Deus te abençoe e te ilumine cada vez mais aí, que tu possa seguir um caminho que você traçou, tá? E que as oportunidades estejam tão abertas aí. É uma questão de batalhar, né? E isso tu sabe fazer pelo jeito que tu falou aqui, né? Eu agradeço. Pois É visível. Eu fiquei feliz de conhecer você, não conhecia você muito bem, Sim, né? Porque a sim. gente está conhecendo, a gente está trazendo os Sim. vereadores aqui com o objetivo de que qualquer pessoa possa conhecer você, né? Claro. Eu acho que não só você, como os outros vereadores, é importante eles terem esse acesso, né? Quero Claro. agradecer você por poder responder a esse chamado e quero dizer que o grupo da Tias do Zap foi criado para ajudar você. Show Tá? de bola, eu Então, agradeço. Eu esse estou lá seu- para ajudar vocês também. Tias e Esse tios. projeto teu aí, se tivesse falado antes, a gente estava lá na câmera com cartaz fazendo barulho lá para você. Sim, Então aprenda. a gente vai conversar mais a partir de agora. Aprenda Não, que não. nós vamos Tios lá e e tias. nós fazemos barulho Tias e lá para tios. poder pressionar, porque é nosso interesse isso. Não é só porque nós temos filhos e netos ainda. Às vezes nós não vamos receber as recompensas do nosso trabalho hoje, mas nossos netos vão. Então, aproveitando já que nós estamos aqui, e que é uma polêmica, esse projeto sobre aumentar o cargo dos vereadores, para ter mais cargos, vocês querem que eu vote contra ou a favor? Analise a Aí, ó. situação em que você vai Se enfrentar. Se você- ela beneficia ao teu trabalho, faça pelo favor. Se ela não vai mudar nada, vote contra. A questão hoje, quem vota, nesse caso, o benefício ele reflete ao vereador. Vai prejudicar o que a população? Vamos pagar um pouquinho mais de já estamos pagando um monte de imposto. Desde que Então você analise coloque alguém, um agente fiscalizador competente lá para trabalhar, Sim. eu acho que vale a pena, porque Curitiba é uma cidade bem grande, precisa de gente trabalhando. Nós não queremos mais um lá para ficar lá Com fumando lá certeza, fora, sem não. fazer nada. A gente quer alguém que Não realmente, podemos desperdiçar o dinheiro público, né? já que tá, que vá, mas que vá bem, né? Sim. Então, pessoal, obrigado da Costa por você ter vindo aqui com a gente. Foi muito bom te conhecer. Pode contar com a gente. Coloca aí um assessor teu no grupo lá, tá? Para ficar sabendo lá. De vez em quando há uns Claro. barracos lá, mas é normal. A gente Normal, gosta faz parte, assim é mesmo, assim né? mesmo. Quero agradecer você e você que está ouvindo aí na Rádio Paraná Oficial e também pelo podcast A Tia Pode. Compartilhe os nossos vídeos. Essa entrevista de hoje foi muito importante. A gente aprendeu muitas coisas boas. Conhecemos aqui um querido vereador aí que tem potencial gigante aí. E é importante, se envolva. Né? Esse é seu papel, né? Porque nós, o povo, fiscalizamos os vereadores. Os vereadores fiscalizam a prefeitura e assim por diante, o executivo. Então, a gente precisa se envolver. Tá? Eles precisam trabalhar e é nosso dinheiro, né? Então eles são nossos funcionários, viu? Com certeza. Então nós Temos vamos que fazer jus ao que vocês pagam Exato, para os vereadores, isso com aí, certeza. É conscientização. Só que você sentado com a bunda no teu sofá, você não vai ajudar em nada. Então a gente tem que levantar e fazer alguma coisa. É por isso que existe o grupo Tias e Tios do Zap. Siga a gente lá no Instagram, é @Tias e Tios do Zap, né? Breve nosso grupo vai estar lançando aí um portal de notícias chamado Na Notícia Online. Aguarde, logo nós vamos aí anunciar nas redes sociais aí esse canal aí que nós vamos fazer com bastante competência, com bastante responsabilidade. Pessoal, até mais, até próxima sexta-feira, nós vamos trazer outro convidado. Até mais. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.